Opa! Aqui é o Renan e a gente tá de volta com a nossa série de vídeos que vem para mostrar um pouco mais da vida do xadrez do grande Mikhail Tal, ou simplesmente o Mago de Riga. Bem, hoje um jogo muito interessante, um jogo fantástico por sinal, contra ninguém mais, ninguém menos que um dos maiores jogadores de xadrez, né? Se não for o maior, Robert James Fischer, o famoso Bob Fischer. Bem, Robert James Fischer, que é uma das atrações também aqui do nosso canal, está sempre contribuindo com partidas memoráveis e inesquecíveis. E hoje está enfrentando ninguém mais, ninguém menos que o grande Mikhail Tal, Bob Fischer com as peças brancas e Mikhail Tal com as peças negras. E eu decidi colocar esse título, o maior jogador contra o maior atacante, porque eu realmente acho que o Fischer foi um grande jogador para a época dele, né? Uma época que não tinha, por exemplo, que a gente tem hoje, né? O computadores e tal. E, enfim, Kasparov também foi um grande jogador, então não vou ficar entrando em muitas discussões aqui, tá? Simplesmente foi um título que veio na minha cabeça, então decidi colocar esse título, tá? E, enfim, vamos seguir. A partida foi jogada em Bled, uma cidade da Eslovênia, no ano de 1959. Bob Fischer, que estava com as peças brancas, deu início com E4 e o Tal responde com C5, defesa siciliana. Seguiu cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6 atacando o peão, cavalo C3 defendendo, A6. Um lance profilático que faz com que a gente entre na variante Naidov, da defesa siciliana. Uma defesa muito bacana para as negras, que mostra realmente que faz possibilidade do Turco entrando aqui no jogo para ganhar. A ideia por trás desse lance é simplesmente evitar o cheque aqui do bispo, tá? Enfim, não vamos entrar muito nos detalhes das teorias das aberturas agora. Mas seguiu, bispo C4, desenvolvendo o bispo, e o Tal joga E6, preparando o avanço B5, tá? Por isso que o nosso amigo Bob Fischer acaba jogando bispo B3, o Tal ainda joga assim B5, mirando agora B4, avançando, atacando o cavalo, e aí Tal pode ganhar um peão com a saída do cavalo, mas o Tal não está muito afim, né, o Fischer não estava muito afim de defender o peão. Se ele tivesse afim, ele jogaria bispo G5, cravando o cavalo, né? Então não teria como capturar após o lance B4. Porém, o Fischer não estava muito aí, né? E decidiu jogar após B5, decidiu jogar F4, iniciando o ataque na ala do rei. Bem, Tal ainda assim foi atrás do peão, jogou B4. E aí, após cavalo A4, cavalo toma o peão em E4. O Tal agora tem um peão a mais. Porém, após roque, o Tal jogou G6 e apesar de ter um peão a mais, ele só tem apenas o cavalo desenvolvido e no centro do tabuleiro, né? Enquanto isso, Bob Fischer tem 4 das suas peças desenvolvidas, o roque também é considerado um desenvolvimento, e o seu rei está mais seguro do que o rei das negras, claro. Será que será que vem chumbo aí na cabeça do Tal? Vamos ver. Seguiu F5, o Bob Fischer não perde tempo avançando seu peão. E aí após peão, toma peão em F5, né, o peão de G, toma F5. Seguiu um lance muito bacana por parte do Bob Fischer. Cavalo toma o peão em F5, sacrificando o cavalo. E aí o Tal joga um lance bem curioso, torre G8. Bem, uma das variantes, né, poderia ter seguido simplesmente aqui com peão de E toma o cavalo F5, poderia ter seguido dama D5,
E aí agora o ataque, a pressão está na casa F7, após dama C7 defendendo, simplesmente dama toma torre em A8, bispo B7 tentando atacar a dama, e após dama A7, cavalo C6 atacando a dama, dama B6, o Bob Fischer consegue defender tranquilo e ainda tenta trocar as damas, tá? Lógico, porque ele está com a vantagem, né? Ele capturou uma torre por um cavalo. Por isso que nessa posição, tal, com certeza você deve ter visto tudo, seguiu torre G8. E aí o Fischer faz um lance muito bacana, cara, um lance muito legal, bispo D5. E aí ele simplesmente joga as peças lá na frente do peão e o tal responde com torre A7, velho. Não tem condição. Olha isso. Se toma em D5, né? Se o peão toma um bispo em D5, simplesmente dama D5, e após bispo toma um cavalo em F5, por exemplo, torre toma em F5, o cavalo está sob ataque, e além disso a casa F7 está sob ataque. Então não é uma coisa muito boa para o nosso mental. Portanto, seguiu o lance muito bacana do tal, torre A7, velho. Que lance bonito. Eu fico todo arrepiado. E aí seguiu, bispo toma o cavalo em E4, peão toma o cavalo em F5, bispo toma F5, o material agora está igual por enquanto. Seguiu, torre E7, bispo toma bispo em C8, dama toma em C8. E aí a partida continua com bispo F4, atacando o peão. O tal joga dama C6, defendendo. E após dama F3, planejando trocar damas, né? Não só planejando trocar damas, mas também oferecendo esse cavalo aqui em sacrifício, né? Sacrificando, o Bob Fischer sacrifica esse cavalo. O tal captura o cavalo. E após bispo toma o peão em D6, o tal joga um lance muito bacana. O tal joga o melhor lance defensivo. Dama C6, exclama. Pode botar uma exclamação. Se torre D7, atacando o bispo, seguiria simplesmente torre de A1, cheque. E após rei D8, dama F6, cheque, bispo E7, torre toma o bispo em E7, e aí eu não preciso nem dizer que é óbvio que as brancas estão ganhando, né? Portanto, seguiu aqui nessa posição dama C6, a melhor defesa, e após bispo toma o cavalo em B8, o tal simplesmente joga bispo, dama B6 cheque, com um ataque duplo no rei e no bispo, e após rei H1, dama toma o bispo em B8. E aí, o Bob Fischer acaba jogando dama C6 cheque, porém, existem relatos nessa partida que o Bob Fischer chegou a escrever na folha, né, de anotação dos lances da partida que eles têm, chegou a escrever que iria jogar torre de A1, tá? Ele chegou a escrever e o tal disse depois, né, no final da partida, disse que tinha muito medo desse lance, porque realmente era um lance muito difícil por parte do Fischer. Porém, depois o Fischer voltou atrás, talvez o tal não tenha demonstrado, né, tenha feito aquele jogo psicológico, e aí o Fischer acabou jogando dama C6 cheque, o que não é o melhor lance, mas realmente teria sido torre de A1. E aí o tal responde com torre D7 defendendo, e agora torre de A1 cheque tem bispo E7, tá? E aí seguiu torre toma o peão em F7. O Fischer tá jogando as peças todinha lá em cima do tal, realmente pelo ataque. Seguiu rei toma a torre em F7, dama E6 cheque, rei F8, dama toma a torre em D7, dama D6, tentando trocar as damas, dama B7, torre G6, C3, A5, dama C8 cheque, rei G7, dama C4, e aí o tal joga bispo D8, tentando colocar o bispo aí numa casa melhor, e após peão toma peão, o tal joga peão toma peão em B4,
Porém, aqui, tranquilamente, poderia ter sido jogado bispo C7, ameaçando checkmate, e após dama H4, por exemplo, seguiria simplesmente A toma B4, tá? Mesma coisa, pronto, tá? Mesma coisa. Seguiu A toma B4, G3, tentando desafogar um pouquinho o rei, dama C6 cheque. Melhor lance. Simplesmente melhor. Dá um ataque duplo, né? Um garfo no rei e na dama e força a troca de damas, o que, óbvio, é bom para o tal. Seguiu torre E4, né? Defendendo o cheque e defendendo a dama, lógico. Dama toma dama, torre toma dama. Damas estão fora do tabuleiro agora, e o jogo vai ficar muito mais legal para o nosso homenageado. Seguiu torre B6 defendendo o peão, rei G2, rei F6, rei F3, rei E5, rei E3, e aí agora após os jogadores terem centralizado seus reis, né, o que é de fundamental importância no final de jogo, o tal joga bispo G5 cheque, rei E2, rei D5 atacando a torre, rei D3 defendendo, bispo F6, o nosso amigo jogou torre C2, nosso amigo Bob Fish, né, tentando aí sair do ataque, bispo E5, torre E2, torre F6, torre C2, torre F3 cheque, rei E2, torre F7, rei D3, bispo D4, limitando para onde o rei pode ir. E aí após A3, o tal joga um lance muito bacana, B3, atacando a torre. E seguiu torre C8. Aqui poderia ter seguido, se torre G2, por exemplo, seguiria torre F1 e após A4, torre B1. É uma variante também que ganhadora para as pretas, tá? Após, por exemplo, tomar aqui, né? As negras vão estar muito bem. Então, seguiu torre C8 por parte do Bob Fish. E aí o nosso amigo tal toma o peão em B2, torre D8 cheque, rei C6, e após torre B8 atacando o peão, torre F3 cheque, e após rei C4 nosso peãozinho está quase defendido, né? Seguiu torre C3 cheque, e após rei B4, rei C7 atacando a torre. Perceba nesse final de jogo um final eletrizante. Seguiu torre B5 defendendo, e após bispo A1 abrindo o caminho para o peão, né, negro. Seguiu A4, o Bob Fish tenta avançar de todas as maneiras possíveis, mas e aí, você consegue perceber qual foi o próximo lance do nosso amigo Mikhail Tal? O lance foi peão, toma peão em A4. Brincadeira, gente. O peão não pode voltar. Seguiu B2. E aqui, depois desse B2, esse peão passado é extremamente perigoso. Meu Deus do céu. E aí, o Bob Fischer simplesmente apertou a mão do tal e disse: cara, já era, já deu pra mim hoje, papai, valeu. Cara, eu acho muito legal esse jogo, tá? A minha intenção aqui não é falar mal do Bob Fischer e tal, né? Essas coisas. Jamais. Mas simplesmente, poxa vida, é muito legal ver o tal vencendo um jogador do calibre do Bob Fish, porque a gente sabe que não era fácil fazer isso, né? E aí, simplesmente, poderia seguir várias combinações, né? Eu acho que a pior é você tomar a torre, pelo amor de Deus, acho que isso é a pior que tem. Você iria você ainda além da dama para o seu oponente, você está levando cheque aqui, depois sei lá, você ir para algum canto aqui, tchau aqui, ó. Opa, não, né? Sua torre está defendida, mas mesmo assim você deu a dama para o seu oponente, então a vantagem é realmente muito grande. Então acho que essa seja a pior, tá? Da dama para o nosso amigo, mas simplesmente após
Rei A5, eu acho que talvez seja a que mais dê trabalho. Seguiria torre C1 e aí tchau, né? Aí já era. Após Rei A6, um lance qualquer, simplesmente B1 virando dama, torre toma. E aí é um final bem tranquilo, né? Para se ganhar. Então, após esse lance B2 aqui, o nosso amigo Bob Fischer resolveu abandonar a partida. E aí, essa foi uma partida bem diferente, né? Dessa vez, quem fez os lances malucos, quem começou a sacrificar tudo foi o Bob Fischer, na verdade. Mas o Tal não ficou atrás. Fez também muitos lances surpreendentes, mas o mais importante de tudo, não foram lances sacrificantes, não foram lances apenas atacantes, né? Como o título do vídeo sugere, mas que foram os melhores lances que a posição pedia, né? Então isso que é o mais importante, é você fazer os lances que a posição pede, os lances corretos. Sem dúvida alguma, você vai ser recompensado. Bem, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Eu te espero no próximo episódio, se Deus quiser. Tá vindo aí muita coisa boa. A gente vai vir com os jogos do Mundial de 1960, Tal versus Botvinnik, acho que é uma das mais fantásticas épocas para um jogador, o título de campeão mundial. A gente vai estar olhando aí alguns jogos marcantes dessa temporada. Forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!